Veja no ICL Notícias, segunda edição. Empresários na cadeia. Polícia Federal prende 3 suspeitos de financiar atos de 8 de janeiro. Guerra de versões. General investigado pela PF coloca ex-comandante do Exército na trama golpista. Pra baixo do tapete. Fala de Lula sobre crimes da ditadura provoca reações na esquerda. Massacre sangrento. Exército de Israel dispara contra palestinos famintos que recebiam ajuda humanitária em Gaza. 112 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas. G20 no Brasil. Ministro Fernando Haddad fala em união internacional para taxar grandes fortunas. Os bilionários do mundo continuam evadindo nossos sistemas tributários. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço, gente, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. Quintou, né, gente? Então hoje também estamos ao vivo no canal Com Brasil, rede de televisão pública comunitária disponível nas operadoras de satélite. Já estou aqui com o meu companheiro de bancada diária. Boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite, minha querida Gabi, comunidade, CL. Estamos aqui, graças a Deus, amanhã é sexta-feira. Amanhã já é março, hein? Aqui na luta, hein? Amanhã já é março. Amanhã já é março. Hoje é 29 de fevereiro. Hoje é o dia raro, só em ano Quinta-feira bissexta, exatamente. Hoje é quinta-feira bissexta e a gente vai falar sobre as continuações das operações aí que estão chegando aos mandantes, né? Pois é, vamos começar só dando um balanço disso aí, né? Porque o general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, general golpista, né? Ele era chefe do Comando de Operações Terrestres, aqueles kids pretos. Seria o BOP ou a Rota, uma tropa de elite do Exército, né? Ele estava encarregado, segundo a gente sabe do organograma do golpe, ele queria dar a voz de prisão e levar o ministro Alexandre de Moraes, o Xandão. Disse que ia levar preso, mas o ministro Alexandre de Moraes disse que descobriu que ele seria morto entre Brasília e Goiânia, né? Seria descartado pelo caminho. Esse general Estevam Teófilo, depois, vazou algumas coisas do depoimento dele, e ele disse que esteve falando disso com o Bolsonaro por ordem. Esse cara aí, ó, esse cara aí. Esse cara aqui que ia prender, é o macho que ia prender Alexandre de Moraes, né? Vai ter que se explicar agora. Mas parece que ele está entregando o comandante do Exército. Fogo no parquinho do quartel. O comando general tem fogo no playground. O general Freire Gomes, aquele que o Braga Neto, o general Braga Neto, disse que é um bundão. Cadê? Cagão, né? Não é bundão, não, é cagão. O general Freire Gomes, esse é um cagão, segundo Braga Neto. Você imagina como é que está o clima lá dentro do parquinho do comando geral, né? Entre esses caras que foram defenestrados. Esse aqui é que teria mandado o Estevam Teófilo falar, né, com o Bolsonaro sobre o esquema que estava montado. Freire Gomes que vai depor amanhã, né? E Freire Gomes vai depor amanhã. Se resolver abrir a boca, já antecipa, ó, Jair, te cuida, porque se o Freire Gomes contar também, a situação do Jair vai ficando insustentável. Olha que indício existe. Vai rezando, Jair, vai rezando. Depois você vai ter muito tempo para rezar na Papuda ou no Bangu, sei lá onde é que ele vai querer ficar. Sei que nas vivendas da Barra Pesada não vai, né? Hoje também foram presos, né, 3 empresários, né? Um é o Joveci Xavier de Andrade, de 55 anos, que estava lá nos golpes do dia 8, nas manifestações arruaceiras, e falou, não devia ter ido lá, deu muito errado. Deu mesmo. Mentiu na CPI, né? E agora ele está assim, não, eu errei,
eu não fui lá para fazer nada, mas estava de camisa verde e amarela, ajudou a financiar aquela porcaria, aquela delinquência na frente dos quartéis. Também a rede melhor atacadista, que é o Adalto de Mesquita, Lívio de Mesquita. E os dois em Brasília. E o Diogo Galvão, que foi preso em São Paulo, ele é de Campinas, é o mais jovem, esse moleque aí, esperto, né? Tá também, foi em cana também. Todos financiando golpe de Estado. Um pessoal que devia ter até mais nível para um nível superior e tal, mas tem aquela famosa, né, delinquência e demência cognitiva. São alucinados, não enxergam a realidade e não respeitam as leis. Estão sendo enquadrados. E uma coisa curiosa, olha aí, tentaram nos enterrar, só não sabia que éramos não sei o quê. Não, ninguém vai enterrar vocês, não. É curioso que usaram essa frase para Marielle, né, o Chico? Hein? Usaram essa frase para Marielle. A Marielle é a semente. Isso aqui não. Exato. Isso aqui, para ser enterrado, é aquele negócio que o gato enterra, sabe? Sei. Meu sogro gosta de falar isso. Não vale o que o gato enterra. Muito bem. Vamos seguir, né? Então, esses caras tramaram essa arruaça toda. E no dia 9 de dezembro, o presidente Lula eleito, primeiro, segundo turno passou, né? Todo mundo esperando a diplomação, que foi no dia 12, e os golpistas, os delinquentes aqui, Jair e Braga Neto, ou Brega Nato, falando na frente do Palácio, dia 9 de dezembro. Dá para ouvir o que ele está falando com as pessoas? Dia 9 de dezembro, presta atenção. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. 9 de dezembro, vamos fazer a coisa certa, vamos vencer. A primeira coisa que o energúmeno fez foi fugir do Brasil, enfiar o rabo no meio das pernas, ir lá para a Flórida, para a terra do Mickey, e ficar esperando o que ia rolar aqui. Que ele sabia que não ia rolar, por isso ele fugiu, porque é covarde. Fugiu porque é covarde. Ficou por lá, né? E quando Deus zebra aqui, Deus herda, aí ele vem, né, e volta e fala, eu não sabia de nada. E aqueles pobres coitados, que é essa turma que está aqui te ouvindo, Jair Messias, esses pobres coitados estão em cana, né, porque ouviram o seu chamado. E os seus tanques não apareceram, porque o general chamava outro de cagão e o outro denunciava um. Então, o fogo estava pegando no parquinho e o general mais importante nessa história aí, aliás, você tem generais no Exército Brasileiro e oficiais que não quiseram aderir a esta porcaria, mas tinha aqui o general, o Lloyd Austin III. Ah, mas de qual exército brasileiro era? Não, ela é simplesmente o ministro da Defesa dos Estados Unidos. Ele vem do Pentágono. O general Lloyd Austin III esteve aqui em julho, antes da eleição, e falou na frente dos milicos brasileiros todos, não tentem golpe. Não falou exatamente assim. O discurso dele eu vi. A gente espera que o Exército apoie o resultado da eleição. Olha ele aí. É esse aqui, ó. É um general negro forte, general Austin Lloyd III, né? Aí, esse é o comandante, é o secretário de Defesa dos Estados Unidos. E trouxe o recado do Biden, né? Não tentem, porque agora não é mais 64. Agora não vai ter brincadeira, não. Nós não vamos apoiar a arruaça de vocês. O presidente Lula tem até provocado polêmica, porque fala, não, há uma discussão aí, ele diz que não quer mexer com 64, que ele quer falar do 8 de janeiro. Mas o presidente Lula lembrou, numa entrevista ao Kennedy Alencar, né, que alguma coisa está acontecendo no Brasil. É a primeira vez que altos oficiais, inclusive generais, são chamados a depor, estão em vias de ser presos, há oficiais que já foram presos, como o próprio Mauro Cid, né? Então, que as coisas estão rolando diferente. A gente espera que continue assim, que a Operação Lesa Pátria ponha na cadeia os financiadores, os milicos golpistas, traidores da pátria, porque traidores da Constituição têm ódio e nojo à ditadura.
traidor da Constituição, é traidor da pátria, dizia o nosso comandante Ulisses Guimarães. Agora, para terminar esta conversa aqui, curta entre nós, eu estou vendo que está aí, é uma discussão. Há pessoas que defendem um lado, outras defendem outro. Unicute, MST, MTST, MNU, CMP e partidos como o PSOL, parte do PT e do PCdoB, estão querendo programar uma manifestação para o dia 23 de março. Uma manifestação para pedir, uns dizem que é pela democracia, outros para pedir a prisão rápida de Bolsonaro. A minha posição, e é minha, viu? Há discordâncias até aqui dentro do CL. A minha posição é que esse campo da rua, hoje, é ocupado pelo bolsonarismo. Nós não temos que entrar nesse campo. Isso é a minha posição, respeito outras, mas acho que o nosso campo de luta é institucional. São as instituições. E a gente tem como acompanhar esse processo, usando de todos os meios, né? E vai chegar a prisão desses arruaceiros de farda e comandantes como o Jair, o capitão. Tinha que dar errado, né? Capitão mandando em general, vai dar errado. E deu. E não adianta vestir camiseta de Deus, porque Deus não está nem aí para vocês, não. Não está, não. É só Deus da Michele, né? Não está nada. Eu acho que isso é um tiro no pé, que vai ficar comparando quantos a gente pôs, quantos que o Bozo pôs. Nós não temos que fazer essa comparação. Deixa que eles ocupem as ruas, o resultado político para ele, para o gado dele, pode ser interessante, porque levou muita gente, mas não altera em nada a marcha das investigações e as decisões do Supremo Tribunal Federal. É isso. Vamos tocar, a gente vai falar desses assuntos hoje, de prisão de empresários bandidos, de depoimentos de milicos. Vamos tocando. Eu só acho isso, a gente devia meditar muito sobre esse negócio de botar gente na rua. Esse campo é campo dos arruaceiros, não é o nosso. A gente já foi para a rua quando tinha que defender a democracia. A gente foi na rua quando a gente queria direta já, quando queria o fim da ditadura. Agora, hoje, é campo para gente desesperada, e nossa esperança está na justiça, nas instituições. O presidente Lula foi preso injustamente e falou, confio no resultado da justiça. E ele veio. É hora da gente seguir, a meu ver, o mesmo caminho. Vamos esperar a justiça, cobrar soluções e a discussão está aberta. Isso aí, Chico. Você concorda? Estou contigo nessa, inclusive nossa audiência aqui, muita gente concordando com você. Alguns dizendo, eu sou a favor de irmos para a rua, mas o Nick diz o seguinte, eu concordo, Chico, eu mudei a minha opinião sobre as ruas também, porque é o que eles querem, confronto e briga. E há quem... E chega uma hora que se a gente desistir desse negócio de ir para a rua, vamos dizer assim, fugiram, os progressistas são covardes, eles não têm como botar a gente na rua. Não, essa discussão não é para a gente, né? Desculpa. Não, que é isso. As pessoas aqui estão falando a respeito disso. Não podemos morder a isca da direita. Não dá para ir para a rua agora. Não é sobre não ocupar mais as ruas. É claro, né? A esquerda tem esse direito, a esquerda está mobilizada, mas é isso. É uma isca agora que eu acho que a gente não pode morder nesse momento. Mas tem muita gente, vários pontos aqui trazendo a respeito disso. O Alex Casimiro, inclusive, diz ir para a rua com o governo Tarcísio e a PM dele, nem em sonho. Lembrando, né, aqui em São Paulo, bolsonarista, o Tarcísio foi, inclusive, subiu no palanque, né, no dia 25, junto com o Bolsonaro. E tá aí, né, tá junto com o Bolsonaro nessa. O presidente Lula, nessa entrevista para o Kennedy, né, perguntou sobre a presença de governadores como o Tarcísio. Eu acho natural, é política. Né? Quem que Tarcísio é para ser eleito? Foi eleito por causa do Bolsonaro. Ele tem dívida política com o Bolsonaro. Ele, o Zema, o Witzel do Rio, né? O Cláudio Castro, que não foi. Né? Eles têm dívida política com o Bolsonaro. Esse cara, esse Tarcísio, não existiria se não tivesse Bolsonaro por trás. Então tem que ir mesmo, é papel dele. Agora, responda às consequências dessa palhaçada. Sem contar que no Sudeste, né, extrema-direita e Bolsonaro é mais forte. Aqui a Roberta se posiciona e diz ir para a rua só depois que Bolsonaro for preso. Aí a gente já está tendo uma outra conversa, né? Aí já é outra coisa. A gente vai para comemorar.
né, que a democracia vence mais uma vez. É isso aí. Bom, vamos falar sobre as investigações, Chico, continuar falando, né, das investigações sobre a tentativa de golpe, essa que está deixando os bolsonaristas muito preocupados, inclusive mobilizando parlamentares no Congresso, né, que não querem ser alvos dessa história. Hoje a Bela Megali, do Globo, revelou que o general Estevão Teófilo, que o Chico comentou agora há pouco, disse em depoimento à Polícia Federal, na semana passada, que participou de uma reunião que discutiu o golpe com o ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2022, por ordem do comandante do Exército à época, o Freire Gomes, lembrando que vai depor amanhã. Detalhe: o Estevão, ele era comandante de operações terrestres. Segundo a PF, ele comandava os Quides Pretos, as Forças Especiais do Exército. A gente já tratou sobre os Quides Pretos algumas vezes aqui no ICL Notícias. E mais, de acordo com a Polícia Federal, no plano golpista, caberia aos Quides Pretos a prisão de autoridades, entre elas o ministro do STF, o ministro Alexandre de Moraes. Vamos chamar o Luiz Nassif para falar com a gente a respeito disso e outros assuntos aqui. Nassif, boa noite para você. Olha só, Nassif Chico Pinheiro, combinandíssimo nessa Boa noite, Luiz Nassif. Boa noite, Luiz Nassif. Hoje eu estou em hotel hoje, é porque estou detetizando a casa lá. Então... matando os mosquitos da dengue, né? É isso. É isso aí, meu O que está acontecendo é o seguinte: em 64, uma coisa é aquela conspiração sem impressão digital. Então você deixa todo mundo deixa fazer aglomeração em porta de quartel, sabendo que é por fazendo, então é uma culpa difusa. Então a culpa difusa, os valentes eles saem entrando na culpa difusa, né? Por que esse golpe não saiu? Eu tenho a impressão que em 64 só saiu o golpe porque tinha um maluco chamado, lá em Minas, o Olímpio Mourão Filho, aí, que pegou a tropa e saiu para a rua lá. Porque uma coisa é você fazer essas conspirações, vai lá falar com o Bolsonaro, vamos lá fazer tal plano. Outra coisa é pôr assinatura. E o que é pôr assinatura? É na hora H você dá a ordem. E o que o comandante do Exército fez? Ele não quis. Ele queria um papel assinado do Bolsonaro. E o valente Bolsonaro não queria assinar papel nenhum para não se comprometer. Ou seja, nenhum queria correr risco. A grande diferença do fascismo italiano e do fascismo brasileiro, entre outras coisas, é a coragem dos fascistas italianos. O Mussolini foi enforcado em praça pública lá. Agora, o Bolsonaro, o negócio dele era esse. Ele queria sair, queria que o golpe ocorresse por si só. O Braga Neto, que é o grande planejador disso tudo, não, ficava na sombra, e depois, se desse certo, você tinha os vitoriosos. Se não desse certo, eles tentariam tirar o corpo, né? Mas agora, com essa decisão do sujeito aí de denunciar o comandante do Exército, e com a informação que correu hoje, que o comandante do Exército está o ex-comandante, obviamente, está a fim de passar todas as informações, é interessante porque você quebra não apenas, digamos, essa conspiração sem responsáveis, mas você quebra um sentimento de lealdade que é uma marca. Olha, é uma marca. Eu fui em São João da Boa Vista dia desses aí, nós levamos eu fazia tiro de guerra, e levamos em 69 uma peça, Liberdade, Liberdade, e fomos dedados lá pelo um cara aí que era ligado ao CCC, para o 2º Exército, e a denúncia chegou em Poços. E os sargentos, eu era presidente do Grêmio do tiro, e os sargentos chamavam os atiradores para quem me encontrasse, já tinha acabado o tiro de guerra, quem me encontrasse me avisar para não ir em São João que tinha armadilha. Ou seja, esse senso de lealdade é constitutivo aí das Forças Armadas, porque você vai para a guerra, aquele negócio, fuzileiro, não deixa fuzileiro para trás. E o que nós estamos vendo aí é o que tem de pior, em termos de caráter humano. E de estética. Eu estava dando um exemplo aí Não, é demais. Você pega esse aí, ó, esse eu acho que é questão de estética. Esse Braga Neto eu chamo de brega nato, porque general de paizinho, de republiqueta, da golpe, é o troço mais brega que tem em filme, né? Esses filmes de republiquetas da América Latina. Brega nato. Aí, achando que é da golpe. Ele é uma figura central aí, Chico. Esse pessoal do Haiti
é de onde surge, digamos, os conspiradores. Haiti foi uma besteira feita pelo governo de mandar aquela equipe para lá. Lá eles fazem contato com a ultradireita americana, fazem contrato. Você pega o Braga Neto, quando ele volta e vai chefiar a GLO no Rio de Janeiro, ele compra coletes de um ex-militar venezuelano que tinha uma empresa nos Estados Unidos e que participou diretamente do assassinato do presidente do Haiti. Então, é o Braga Neto que faz o grande... Aliás, é o chefe dele lá, o Vilas Boas, que monta o grande pacto entre Braga Neto e Bolsonaro em torno da Marielle. Porque a morte da Marielle ocorre uma semana depois da GLO. O Bolsonaro era o grande inimigo da GLO, porque achava que era um pacto do Vilas Boas com o Temer. Eu não sei, eu não tenho até agora dados concretos, mas um monte de indícios mostrando que Bolsonaro sabia da história. Com um mês ou dois, o Braga Neto dá uma declaração dizendo que já tinham chegado nos mandantes. Nunca mais se fala nisso. E daí você tem um pacto abençoado aí pelo Vilas Boas que transforma o Braga Neto no ministro mais forte do Bolsonaro. E a famosa frase do Vilas Boas: o Brasil deve tudo a 3 pessoas, Bolsonaro, Sérgio Moro e Braga Neto. Então, o Braga Neto, o que ele tem para contar aí... E olha, você pega esse negócio das vacinas aí. As vacinas eram militares da reserva que estavam ligados. O sujeito que era o chefe, o diretor daquele templo maluco lá de Brasília, é o cara que deu curso de explosivos aí para as forças do Haiti. Então, digamos, essa questão dessa ultradireita militar aposentado que monta com evangélico, com pastores picaretas fazendo negócio pelo mundo, isso aí nós escrevemos muito sobre isso aí, mas ainda não está suficientemente revelado, sabe? Nassif. Inclusive Oi? Não, eu ia só trazer uma outra notícia aqui, achei que você tinha concluído, vou deixar você concluir e eu trago aqui. Falei bastante. Tem uma notícia que acabou de sair na coluna da Juliana Dalpiva a respeito de um coronel preso no 8 de janeiro que recebeu uma homenagem na mesma Igreja Universal daquele evento que a gente trouxe aqui, essa informação no ICL Notícias, de um evento da PM do Distrito Federal. Olha só, o Anderson Torres, inclusive, que era ministro da Justiça na época, também participou dessa cerimônia. Quem trouxe essa reportagem foi a Carla Gamba, na coluna da Juliana Dalpiva, o coronel Jorge Naime, a gente já falou dele algumas vezes aqui, exatamente. Ele foi preso por suspeita de omissão nos ataques do 8 de janeiro de 2023. Ele recebeu, então, essa homenagem dos evangélicos em 2021, nessa mesma Igreja da Universal, que aquele batalhão foi obrigado, importante ressaltar isso, né? Eles foram obrigados a se reunir nessa igreja. Mesmo que não fossem evangélicos. Exatamente. Será que eu já falei de evangélico? Não tem nada. E mesmo se fossem, né? Não tem nada foram obrigados. E esses pastores picaretas, sem vergonha, eles misturam Velho Testamento com o Novo Testamento e falam assim, o nosso Deus é o Deus de Israel. Aí os crentes acham que Israel é cristã. Depois ele fala assim, é o Senhor Deus dos exércitos. Eles acham que Deus tem a ver com os militares. E aí a tropa, né, igual um gado burro, vai toda para esse negócio. E o resultado é isso aí. Nessa ocasião, né, o Naime, ele representou o comandante-geral da corporação, o coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos. Quem era o ministro na época, como eu já disse, era o Anderson Torres, participou da cerimônia também. Foi em agosto de 2021 e chegou a ser divulgado, inclusive, no site oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. O Naime, ele era chefe do Departamento de Operações, cargo que ele ocupou, inclusive, até o dia 8 de janeiro, quando ele foi afastado e foi preso. E aí, a gente tem aqui... Dos exércitos mandando é PM de Brasília. Pois é, exatamente. Ele afirmou, o Naime, durante a cerimônia, né, que contou com plateia de policiais militares, bombeiros do Distrito Federal, o seguinte: ficamos engrandecidos, vou até corrigir aqui, porque tem um erro de concordância, mas vou fazer aqui essa gentileza para ele. Ficamos engrandecidos pelo reconhecimento feito nesta homenagem. Agradeço em nome da PMDF a homenagem e gostaria de frisar que a nossa principal função é proteger e servir, e aí Anderson Torres, né,
parabenizou quem estava lá e tudo mais. Mas a história é essa, né? Então, um coronel preso que recebeu homenagem em 2021 nessa mesma Igreja Universal do evento da PM do Distrito Federal, tudo se misturando, né, Nassif? É muito grave isso que está acontecendo. Nassif, só para tu completar, 64 também era assim, tinha o negócio de Deus, pátria e família, marcha das mulheres com Deus, lembra? Das católicas, senhoras católicas, até tinha uma tia aqui nesse negócio. Padre Peyton. Peyton. Não é Peyton, não, é Peyton. Pelo rearmamento moral. É Cruzada do Rosário. Cruzada do Rosário em família. É porque os evangélicos, os crentes, na época não tinham o prestígio que tem hoje, né? A grana que tem hoje. Era bancado pelos irmãos Grace, aí, que eram os confessionários aí de Caterpillar. Mas só para dar um exemplo dessa questão de pastores picaretas, eu não vou nem generalizar. Você pega, por exemplo, o caso da vacina, que o cabo das vacinas. Era um pastor picareta que tem lá o seu templo aí em Brasília, aparecem fotos com o Flávio Bolsonaro, tudo mais. Ele que manda aquele cabo lá, que foi lá e... Da PM de Minas. Queria $2 por vacina. Daí, quando você entrava no portal dele, era um portal que tinha um monte de símbolos lá, como se ele fosse representante da ONU. Representante da ONU. Tinha coisa do Departamento de Estado. Quando você vai para os Estados Unidos e levanta os dados aí da morte, do assassinato do presidente do Haiti, você vai ver um reverendo, igualzinho o nosso aqui, que fala que era psiquiatra também, vai ver um portal igualzinho, como se fosse representante da ONU. Então, digamos, isso aí é um modelo que se espraiou por vários lugares aí, e esse reverendo nunca mais se falou dele. O pessoal perde tempo falando o que o Lula disse do Holocausto e esquece o reverendo aí. Aliás, recomendo, pessoal, vocês lerem o trabalho que Luiz Cláudio Cunha escreveu comparando o gueto de Varsóvia com Gaza, viu? Nós vamos falar disso já com a Heloísa Vilela. Hoje eu vi alguém falando assim, as fotos que chegam dos hospitais, as crianças desnutridas, famintas, vão tomando feições cadavéricas que a gente já viu na história em algum lugar. E eram judias. Igualzinho Varsóvia. Pois é. Igualzinho Varsóvia. O Luiz Cláudio pegou 3 meses de pesquisa, levantou fotos da época, levantou o general lá que queria pegar 400 mil judeus lá e colocar numa área de 2 quilômetros quadrados. É igualzinho tudo. A cara de fome dos caras. E hoje culminou com o caminhão de comida chegando, o pessoal correndo atrás do caminhão e sendo fuzilado pelos soldados. Ou seja, é genocídio, é holocausto e é prática nazista. E a extrema-direita no mundo, né, Nassif? E a extrema-direita aqui, na Argentina, no Trump, né? Na Hungria, né? Em todos os lugares. A extrema-direita. A Conib? A Conib diz que o antissemitismo é a declaração do genuíno. Não é, não. São esses episódios aí que... Mas vai ser interessante agora, já que você tinha um princípio que vinha desde a Operação Mãos Limpas, é um princípio de combate à máfia lá atrás. É o seguinte, quando você acaba com a lealdade, quando pega o chefe maior mostra fraqueza, acaba a lealdade. Então é cada um por si. É nesse momento que começam a aparecer todas as informações, né? E, aliás, foi interessante o Valdemar da Costa Neto cortar o salário do Braga Neto. Né? Parabéns ao Valdemar da Costa Neto. Valdemar é esperto. É esperto. Nassif, só duas coisinhas que você foi falando aí, né, que os generais não toparam o golpe em janeiro, e eu tinha falado no começo, é porque uns são legalistas, talvez não tão corajosos assim para denunciar que estava se armando o golpe. Mas teve o Lloyd Austin III, o terceiro, né? O general negão americano que chegou aqui e falou, não se metam não. Né? E esse pessoal daqui... Ao contrário de 64. Quando eles botaram a quarta frota... A quarta frota da Marinha Americana, dos fuzileiros navais, na costa brasileira, para garantir o golpe da milicada. Né? E aqui dá um golpe, como você citou, o general Olímpio Mourão Filho, que saiu de Juiz de Fora, foi para o Rio de Janeiro, deram o golpe. Anos depois eu li o livro de memórias
Memórias de um soldado do Mourão Filho, que ele fala, eu não passo de uma vaca fardada. Mourão Filho se autodenomina. Eu não sou nada mais que uma vaca fardada, porque depois que ele deu golpe, ele não levou nada, né? Ficou escanteado por outros militares. Agora, se lê o livro de memórias da filha dele, é terrível. Desculpa. Agora, a caminhada do Mourão Filho de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, da vaca fardada, que na época usava até um cachimbo, escrevia filme da Segunda Guerra Mundial, sabe? Cara de capacete com cachimbo, igual aqueles generais americanos da Segunda Guerra Mundial. Depois eles se declaram a vaca fardada, mas fez essa caminhada. Dia 1º de abril agora, vai haver uma caminhada inversa, vai haver uma caminhada de democratas do Rio de Janeiro para Juiz de Fora, para celebrar a democracia. E gente de várias partes do país vai se reunir em Juiz de Fora para celebrar a democracia e a vitória sobre 60 anos do golpe que instaurou a ditadura militar. Só para lembrar aqui, é um pedido aqui do Centro de Direitos Humanos, lá de Petrópolis e da Universidade de Juiz de Fora. Fundamental, porque tem tudo a ver com o que eu ia trazer agora, Chico, que é uma declaração que o presidente Lula deu essa semana em entrevista para o querido Kennedy Alencar, na Rede TV, sobre as comemorações dos 60 anos, comemorações, né, lembrança, na verdade, do golpe militar de 64, ele disse o seguinte: eu, sinceramente, vou tratar da forma mais tranquila possível. E aí ele falou sobre as comemorações de 60 anos do golpe de 64. Estou mais preocupado com o golpe do 8 de janeiro de 2023 do que com 64. Os generais que estão hoje no poder eram crianças naquele tempo. Alguns acho que não tinham nem nascido ainda naquele tempo, mas eu, sinceramente, eu não vou ficar remoendo e eu vou tentar tocar esse país para frente. Aí, algumas pessoas levantaram uma crítica, eu queria te ouvir sobre isso, Nassif, sobre o quanto, na verdade, dizer que não vai ficar remoendo é perigoso, né? Dizer isso porque a gente precisa o tempo inteiro relembrar essa história justamente para não repetir o que aconteceu. Eu queria te ouvir. Não é só isso aí, você tem familiares aí que estão esperando há anos saber o destino dos seus familiares que foram mortos pela ditadura. O Bolsonaro acabou com a comissão de mortos e desaparecidos lá, um decreto que nem assinado foi, e o Lula não tem coragem de retomar com a comissão. Tem a filha de uma das vítimas lá, tem o Zé Jobim, que era um diplomata que tinha denúncias sobre a construção de Itaipu. Ele foi morto, simularam o suicídio dele, e até hoje não se acertou isso. O Lula tem um débito, sim. Se ele não quiser pegar os militares, voltar com a Comissão da Verdade, ele tem um débito com essas famílias, sim. Essas famílias têm o direito de saber, isso aí não é punição, não é nada. Tem o direito de saber o que aconteceu com os seus familiares, aí, com os seus entes queridos aí. Ele não pode se eximir disso, não. Isso aí é um papelão. É isso, Nassif. Perfeito. A gente não pode deixar isso passar e acho que isso tem que ser colocado e você faz isso brilhantemente aqui. Obrigada por hoje, a gente se vê em breve. Olha, só lembrando, Nassif, valeu. Abraço. Eu quero só lembrar que hoje, ao final do ICL aqui, tem uma aula importantíssima do Eduardo Moreira, lançando uma aula sobre empreendedorismo, só com gente de altíssimo nível. Você precisa assistir para ver se você vai ter interesse em fazer o curso de empreendedorismo e empreendedor mestre. Baita aula, fique de olho, não desliga não. Acabar com o ICL, fica de olho que ele vai entrar colado na gente. Vamos lá. Vamos conversar agora com Heloísa Vilela. A gente continua falando dos golpistas do 8 de janeiro. Hoje, a Polícia Federal prendeu 3 empresários investigados por financiar os acampamentos ali nas portas dos quartéis. Foi mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Vou aqui citar quem são: Joveci Andrade, o Adalto Mesquita, esses 2 sócios da Rede Melhor Atacadista, lá de Brasília, e também o Diego Galvão, esse de Campinas, São Paulo, que atua no ramo de madeiras. E o Joveci, ele já tinha prestado na CPI
prestado depoimento, né, na CPI dos atos antidemocráticos do Distrito Federal em 2023. Ele foi, inclusive, desmascarado pelo deputado Chico Vigilante. Eu vou chamar esse vídeo para a gente assistir, mas antes só quero dar boa noite para a nossa querida Heloísa Vilela. Boa noite. Boa noite, Elô. Boa noite, querida. Boa noite, Chico. Salve. Vamos lá, vamos ver esse vídeo porque é muito bom. Relembrar é viver. Vamos ver. Indago. O senhor e seu sócio, Adalto, financiaram esses atos antidemocráticos? O senhor e o Adalto participaram de tais atos? O senhor estava no quartel-general? Senhor presidente, falando também por mim, não pelo meu sócio, eu não participei. De nenhum ato? De nenhum ato. Eu vou pedir para exibir uma foto aqui, porque a gente tem prova que o senhor participou. Peço que passe aí a foto. Aquele cidadão ali é o senhor, né? Sim, sou eu. E o senhor estava lá, né? Eu não entendi assim, o participar, ir lá. Sim. Ir no QG, eu fui umas 3 vezes. Eu fui. Eu entendi o participar de forma diferente. Ele entendeu o quê, Elô? Ele entendeu que participar é quebrar vidro, quebrar o Supremo, fazer cocô lá dentro. O que ele acha que é participar? Isso aí não basta? Eu acho que ele não entendeu que ele estava depondo sob juramento de dizer a verdade e que mentir na CPI, só mentir na CPI, já era motivo para ele sair dali preso, né? Então agora ele vai ter que se explicar e muito, não só porque ele mentiu na CPI, que é um crime, mas como também o fato dele ter financiado, ele financiou banheiros sanitários, tendas para o pessoal que ficava acampado na frente do QG, né? Esses empresários participaram do 8 de janeiro, alguns chegaram a entrar na sede dos 3 poderes enquanto elas eram danificadas e destruídas, outros não, mas enfim, todos eles participaram da movimentação que levou aos atos do 8 de janeiro. Eles não são acusados necessariamente de terem quebrado o Palácio do Planalto, o STF, o Congresso, mas eles incentivaram e financiaram para que isso acontecesse. Então, além desses 3 que foram presos, prisão preventiva, tem outros 7 que eram alvos da operação e que vão ter que andar com tornozeleira eletrônica daqui para frente. Então, eu acho que é muito bacana e eu queria aproveitar, Chico, e concordar com você, porque eu sou daquela que discorda de todo mundo o tempo todo, né? Mas hoje eu tenho que concordar com você, com a sua abertura, porque é isso mesmo, não tem motivo nenhum para ir para a rua para fazer manifestação em favor da democracia ou pela prisão do Bolsonaro. A justiça está andando, os processos estão caminhando, as investigações estão sendo feitas e quanto a isso, é esperar o trabalho da justiça ser feito. Agora, se você quiser ir para a rua contra os juros altos, né? Quiser ir para a rua por motivos mais concretos, que são pautas de reivindicação da população, aí beleza, vamos lá, vamos cobrar, né? Quer ir pra rua contra o Centrão, contra o Lira, quer apertar deputado que leva vantagem, deputado que está querendo grana especial, que está querendo, blindagem nas investigações. Essas emendas vão pra rua. Horrorosas. Agora, bater em cachorro morto, chamado Jair Messias Bolsonaro, juntar e fazer comparação. Não, e você vai cobrar o quê? Você vai cobrar da justiça? Você vai lá para dizer, ei, justiça, prende ele rápido? Como assim? Não é assim. A justiça tem que fazer o trabalho dela no ritmo que ela tem. Devido ao processo legal, né, Lu? É isso. É isso, com direito ao contraditório, para na hora que for preso, ser preso direitinho, não ter que desfazer tudo, não é? Exatamente. Então vamos lá, vamos fazer o trabalho bem feito. Teve gente aqui que no nosso chat, né, eu vi escrito ali, en passant, né, dizendo, não, mas a esquerda sempre se manifestou nas ruas, a esquerda não sei o quê. Vamos manifestar nas ruas pelas nossas pautas. Exato. Progressistas, seja de esquerda ou o nome que você queira dar. Vamos pelas nossas pautas sociais, de aperto nos donos do capital, de aperto nos Arthur Lira da vida, né? Agora, ir para a rua para pedir prisão de Bolsonaro,
Sabe? O Bolsonaro já eu está com o destino acrescentaria nessa traçado. lista, sabe, Chico? Eu acrescentaria nessa lista. Vamos para a rua exigir cessar fogo, exigir paz, exigir o fim do genocídio em Gaza, sabe? Isso aí é uma questão que não deixa quem tem um pingo de sensibilidade ou se informa minimamente, não tem como dormir com o que está acontecendo em Gaza, sabe? Não é viável. Exato. Então vamos embora, Gabi. Toca a bola porque você. realmente é uma atrocidade, um horror o que aconteceu na faixa de Gaza hoje. Não tem outro nome, é até difícil falar sobre isso, porque um ataque do exército matou 112 palestinos que estavam numa fila, gente, para receber comida, ajuda humanitária. Isso aconteceu na faixa de Gaza, né? Foram mais de 760 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. E eu quero que a Elô traga aqui, antes da gente falar sobre a repercussão na imprensa internacional também, um pouco mais sobre o ocorrido. A gente estava até aqui nos bastidores falando sobre como essas imagens são desumanizantes, né, Elô? Essas imagens lembram a Alemanha dos anos 30, onde no gueto de Varsóvia o pessoal reunia e os nazistas chegavam, a SS de Adolf Hitler, e matavam. Aí, todo mundo aí, até colegas jornalistas, ficam chocados porque o Lula comparou o Holocausto. Não comparou, ele está mostrando que é nazistoide isso aí. É a mesma coisa que os nazistas faziam. Ponto. É desumano. E eu acho que me chamou muita atenção porque essa imagem que a gente está vendo aí agora, que a gente estava vendo aí agora em preto e branco, foi uma imagem divulgada, essa aí, divulgada pelo Exército de Israel. É uma imagem feita do alto, feita de longe, em preto e branco, onde você não vê o ser humano que tá, os seres humanos que estão ali embaixo. Você vê uma coisa difusa, parece até um jogo de videogame dos mais antigos, porque os mais novos têm uma definição muito melhor do que essa. Então, além do mais, é desumanizante. Agora, o exército de Israel disse que atirou porque os seus soldados se sentiram ameaçados, porque as pessoas correram para pegar comida. Eu te pergunto, por que as pessoas estão correndo para pegar comida? Porque elas estão passando fome. E por que elas estão passando fome? Alguns números. 2.200.000 palestinos estão concentrados na faixa de Gaza passando fome, segundo a ONU. Entraram com ajuda humanitária 2.300 caminhões no mês de fevereiro, o que significa 82 caminhões por dia, o que é 50% menos do que em janeiro, que já foi baixo. Então, as pessoas estão absolutamente desesperadas. Já morreram 6 crianças de fome nos últimos dias. As imagens dos hospitais, o Chico fez uma referência agora, o rosto dessas crianças que estão ficando cadavéricas, criança dentro de incubadora, de hospital, morta de fome. Então, aí sim, tem motivo para ir para a rua? Para mim tem, pela minha humanidade, pela sua humanidade, pela humanidade, sobretudo, dos palestinos. Isso não pode continuar, isso tem que acabar. Então, o que aconteceu hoje foi gravíssimo, porque o governo de Israel ainda disse que fez isso em defesa dos soldados. A população desesperada, passando fome, correu para os caminhões para pegar comida e eles dispararam contra a população. Teve um médico que deu um depoimento à Al Jazeera dizendo que o hospital onde ele está, que deve ser um dos únicos funcionando mais ou menos, né, atendeu 161 feridos, praticamente todos feridos a bala, porque Israel ainda foi dizer que as pessoas morreram porque foram pisoteadas, não foi porque foram atingidas por disparos israelenses. Então, é assim, é o genocídio e a disfarçatez de tentar justificar o que está fazendo. Alguém escreveu aqui, é culpa de Netanyahu. Olha, não é de Israel não, o povo de Israel também condena, não confundir, não estamos confundindo. Mas é o Estado de Israel que está fazendo isso. E o povo de Israel... É o Estado de Israel e é o exército israelense. E há muita gente de Israel que protesta, mas ainda não foi protesto suficiente para derrubar esse genocida, não é? Como no Brasil, eu sei de muitos judeus que condenam essas atrocidades, mas tem gente que passa pano, claro, como a Conib, por exemplo, passa pano, né? E fica se apegando à fala de Lula. Ah, o Lula disse que
Olha, vocês estão querendo usar o quê? O Holocausto? Olha, como cortina Chico, de fumaça para que a gente não enxergue o que estão fazendo? Ora. Eu participo de um grupo Brasil-Israel, né? Que é um grupo desses... como é que eu vou dizer? É um grupo mais radical, né? Que fica fazendo o lobby do governo de Israel. E hoje eu abri para ver o que eles estão colocando lá. Não tem uma palavra sobre esse massacre. Tem uma matéria sobre 2 israelenses mortos ou 2 pessoas mortas na Cisjordânia. Desprezaram o assunto porque não tem como defender, não tem como explicar. É inadmissível, desumano e inaceitável, ponto. E chama atenção também a forma como a imprensa cobriu isso, né, Lu? É fundamental a gente falar sobre isso aqui. Aqui no ICL Notícias, o portal do ICL Notícia foi um dos primeiros, inclusive, a noticiar essa história por volta das 11h30 da manhã. No nosso portal, a gente colocava, né, naquele momento, 104 assassinados na fila da comida. Agora, a gente já tem um número maior. Eu falei aqui de 112 palestinos. Na fila da comida. As pessoas estavam ali para comer. Agora, são mortos por ordem do Exército de Israel. Agora, olha a manchete do Globo, Chico e Elo. Como se o assassinato fosse uma espécie de confusão. Olha aí. Dezenas morrem em entrega caótica de alimentos com disparos das forças de Israel e atropelamentos. Na sequência, vamos ver também a manchete do G1. Dezenas morrem? Dezenas são assassinados, são chacinados. Fulano morreu, não, fulano foi assassinado. Cretinice! Isso é uma cretinice. Desculpe, Gabi, antes de você acabar, porque eu não consigo me conter. Isso é uma cretinice. Você tentar supor que é uma confusão que matou as pessoas. Vamos lá. Olha, a do G1 é realmente inacreditável, porque diz confusão, aí a gente está vendo dentro do site, mas eles publicaram nas redes sociais uma manchete dizendo: confusão em distribuição de comida em Gaza deixa mais de 100 mortos. Confusão, né? Uma palavra assim que é inacreditável. E a Folha demorou um pouco para entrar na história também, mas ela noticiou da seguinte forma: Hamas acusa Israel de matar mais de 100 civis que faziam fila por ajuda humanitária em Gaza. Daqui a pouco a gente vai para a repercussão internacional também, Elo, mas quero te ouvir sobre como, né, a imprensa brasileira noticiou o genocídio, né, que foi assim completamente... Esse caso de hoje foi assim emblemático do horror que está acontecendo todos os dias. Do horror que está acontecendo nas páginas da internet e nas páginas dos jornais brasileiros. O que essa gente deve para esse governo de extrema-direita de Israel para não dizer de fato o que está acontecendo lá na faixa de Gaza? Eu não consigo compreender. Essas pessoas também já perderam a humanidade? Não podem olhar para isso e descrever ao menos o que está acontecendo? Minimamente dizer o que está acontecendo? Então, quando eu abri os jornais, essas manchetes hoje, realmente eu fiquei estarrecida. Que ponto chegou a imprensa brasileira quando o assunto é a matança, o genocídio dos palestinos? Eu não consigo compreender, porque se a gente compara, né, com as manchetes dos Estados Unidos, por exemplo, que é o país que está financiando essa guerra, que é o país que apoia Israel, que é o país que, se decidir romper com isso, para com esse genocídio, nem lá as manchetes têm esse tom que a gente viu na imprensa brasileira. Pois é, exatamente, Elo. Vou entrar nelas agora. Vou começar pelo New York Times aqui. A gente tem a manchete, primeiro começando por eles. Vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela, olha lá. Na cena caótica em Gaza, né, muitos são mortos, aí chama a atenção, né, are killed and wounded, feridos enquanto israelenses abrem fogo. O Wall Street Journal, pelo menos, né, colocou Israel como sujeito dessa ação. Então, aí a gente tem, né, as forças israelenses abrindo fogo, né, em Gaza e também contra os caminhões ali de ajuda humanitária. Nos Estados Unidos, inclusive o Joe Biden, vale a pena a gente colocar aqui para você poder analisar também, Elo, disse que o que aconteceu
deve prejudicar as negociações por um cessar-fogo entre Israel e os palestinos, e o Hamas, né? E, na verdade, e a Casa Branca disse que foi um incidente sério. Então, quero ouvir você, Lô, sobre a reação dos Estados Unidos. Quer dizer, a grande preocupação com o Biden é se vai ser possível anunciar um cessar-fogo antes do Ramadã ou não, porque ele acha que com isso vai ganhar algum trunfo político. Porém, enquanto isso, as pessoas continuam morrendo e ele, aparentemente... Gente, isso é tão inacreditável. O Biden fez campanha a vida inteira, especialmente essa última, como o político que tem coração, que sente a dor do resto das pessoas, perdeu um filho, com isso ele se solidariza com todo mundo que já teve perdas importantes na sua vida. Cadê? Cadê o descaso dele pelas vidas palestinas? É absolutamente uma prova da hipocrisia do tipo de campanha eleitoral e da figura que ele quis projetar a respeito de si mesmo ao longo de todos esses anos. Então, foi uma resposta pífia para um presidente que tem tido uma resposta pífia com relação a esse genocídio, que só vai mudar de postura no dia que os republicanos começarem a rechaçar esse genocídio, rechaçar o gasto com armas em Israel, porque enquanto isso não acontecer, enquanto forem só os democratas, ele não vai fazer isso, porque ele precisa ali de uma porcentagem dos indecisos e talvez até de alguns republicanos que não gostam do Trump para se reeleger. Mas sabe o quê? O Biden já perdeu essa eleição porque ele deu uma demonstração de falta de compromisso com a humanidade que vai ser muito difícil ele recuperar votos de democratas que estão completamente decepcionados com a ação dele. Como aconteceu em Michigan, né? Onde muita gente deixou de votar, a comunidade muçulmana deixou de votar no Biden, e a gente entra numa situação muito difícil, porque se ganha o Trump também, né? O Trump é um cara terrível. E em Israel, você estava falando aí jornais do mundo e tal, claro que não tem de amanhã. Eu tenho de hoje aqui, estou vendo o Haaretz, que é dos principais jornais de Israel, né? A manchete de hoje eu não tinha visto. Israel Local Elections, eleições locais em Israel. Ultra-ortodoxos de extrema direita estão vencendo ao longo do país. São 241 municípios ou locais onde está havendo votação. A extrema-direita ultra-ortodoxa está ganhando a eleição local em Israel. Quer dizer, tem que haver, um levante no mundo inteiro e falar, não, se vocês não são capazes de derrubar... Da mesma maneira que o mundo se uniu para parar Hitler, o mundo tem que se unir para parar o Netanyahu. Desculpa se essa comparação ofende, mas é isso. Se não houver um conjunto de países unidos para parar esse genocídio, ele não vai parar. E é claro que a extrema-direita está ganhando Israel, porque se você contabilizar o número de colonos de extrema-direita que têm sido convidados e trazidos para ocupar as terras palestinas mais e mais, é claro que eles vão formando uma maioria. É um número cada vez maior de pessoas. São mais de 700 mil na Cisjordânia, nas terras palestinas. Então, você tem aí uma situação política que fica difícil ser diferente dessa que você descreveu. E a atrocidade, ela vai escalando, né, Lu? Porque olha o que declarou o ministro da Segurança Nacional de Israel, o Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir, esse é terrível. De extrema-direita, ele cobrou, sabe o quê? Ele não cobrou cessar-fogo, né, nem nada disso. Ele cobrou o fim da distribuição de ajuda humanitária em Gaza. Ele disse o seguinte, abre aspas, hoje ficou provado que isso não é apenas loucura enquanto nossos reféns continuam na faixa, mas também prejudica os soldados do exército, fecha aspas. Gente, eu vou aproveitar e trazer as imagens da FEPAL, porque eu acho que cabe aqui a gente
colocar o posicionamento da Federação Árabe Israelita, da Federação Árabe Palestina do Brasil, reproduzindo a fala de uma testemunha ocular do massacre, que falou para Al Jazeera, a rede de televisão Al Jazeera. Ele disse o seguinte: parece uma armadilha. Assim que os caminhões se aproximaram, tanques e aviões israelenses começaram a atirar em nós. Cada comboio é um novo massacre. E aí a FEPAL ressaltando que mais de 100 palestinos famintos, como já ressaltou ali, morrendo de fome, foram assassinados por Israel enquanto esperavam comida em Gaza. Olha, é simples o desenho disso, é simples. Os palestinos estão na faixa de Gaza, Israel diz que vai acabar com Hamas, manda todo mundo sair da principal cidade, que é Gaza, e todo mundo para o sul. Fiquem lá, fecha a porteira. De um lado, o mar, do outro, o muro, do outro, a fronteira com o Egito. E aí agora começam a matar as pessoas que estão ali. Né? Alô, isso é coisa de nazi, isso é coisa de Hitler. Acham ruim a comparação? Então vão para lá dizer que é mais humano do que foi Adolf Hitler. É uma loucura. Não, e matando de bombardeio, né? Com bombardeios, com atiradores de elite, com armas altamente desenvolvidas tecnológicas, bombas que soltam lâminas que cortam as pessoas, além de matar agora com a fome. Né? Porque eles estão matando de fome a população de Gaza, que é lógico, então é punição coletiva e é matar de fome. Então eu não sei o que mais precisa ser dito agora. Verdade seja dita, a organização lobista em defesa do Estado de extrema direita de Israel continua trabalhando com toda a força no nosso país, indo para a justiça e conseguindo vitórias na justiça para calar quem faz críticas contundentes a esse genocídio, como tem sido o caso do José Genuíno, como é o caso do Breno Altman, que estão brigando na justiça pelo direito de continuar criticando esse genocídio. Breno teve que entrar agora com um pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal e um habeas corpus preventivo para poder continuar trabalhando, continuar fazendo palestras, participando de lives, dando entrevistas, né? E o Genuíno também. Teve um desembargador do Tribunal do Rio de Janeiro que disse que a plataforma Google tem que tirar do ar uma entrevista que ele deu, na qual ele fazia uma séria crítica ao que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, sabe, ainda por cima, além da gente já ter uma imprensa que faz o trabalho de relações públicas desse governo de extrema-direita, a gente ainda tem que brigar na justiça pelo direito de poder fazer crítica. Que bonito, né? E tem essa ONG aí, né? A ONG de Israel, que está aqui, que tem sede nos Estados Unidos, agora esqueci o nome, que atua aqui também. Você se lembra o nome dessa ONG? Né? Stand With Us? Stand With Us, isso aí, né? Estende para nós, né? Estende para nós, né? É mais ou menos a tradução literal. Estende aí que a gente passar. A CONIB condena, legítimo, o ataque do Hamas de outubro. Mas a CONIB acha normal esse morticínio? Vocês acham que, por ser palestino, o cara é menos filho de Deus do que outro? Não, porque Israel, o Deus de Israel é que nos protege. Nós somos o povo escolhido. O outro que se dane não reconhece humanidade no outro. Se você tem uma visão, né, mesmo religiosa, são todas criaturas de Deus. Mas vai ensinar isso para o evangélico brasileiro? Eu já cheguei num ponto que eu não consigo nem mais ter essa conversa sobre condenar Hamas, sabe? Eu, outro dia, assisti a defesa do advogado que representa a China no Tribunal Internacional e ele disse, vocês me desculpem, existe o artigo da ONU que diz um povo colonizado e oprimido tem direito de usar as armas que conseguir para brigar contra o colonizador. Então não consigo nem condenar mais o que o Hamas fez, por pior que tenha sido, por mais desumano que tenha sido, mas eu não consigo mais,
porque quem está na situação que eles estão, só eles é que sabem, com o muro cercando Gaza há 17 anos. Um rapaz que nasceu, que tem 18 anos hoje, nunca conheceu outra vida além da opressão do Estado de Israel sobre eles na faixa de Gaza. Então, sabe, é muito difícil essa conversa, muito complicada. Netanyahu acaba aliviando a barra do próprio Hamas e Netanyahu se torna... Justificando. E Netanyahu se torna o maior ativista do antissemitismo no mundo. Que todas as pessoas que têm o mínimo de humanidade, que veem isso, se confundirem isso com Israel, vão se tornar antissemitas. Quem está fazendo isso é Netanyahu. O carniceiro de Gaza. O carniceiro de Gaza. Lembrando aí, o carniceiro de Lyon. Eu espero Lyon, ver no Tribunal Penal Internacional, que eu espero vê-lo no Tribunal de Haia. Lembrando o carniceiro açougueiro de Lyon, como existia durante o nazismo. É isso, Elô. Obrigada por hoje. Ufa! Principalmente por a gente ter que falar, né, tá difícil. A gente estava aqui nos bastidores conversando sobre como é difícil a gente falar sobre isso, então quero te agradecer. Até a próxima, querida. Vamos lá, amanhã tem mais. Amanhã não, segunda-feira. É verdade, amanhã é sexta-feira, então até segunda. Beijo. O carniceiro de Lyon, ou o açougueiro de Lyon, era o Nikolaus Klaus Barbie, né? Chefe da Gestapo em Lyon. É isso. Eu vou chamar o André Roncalha para conversar com a gente vai falar sobre o G20, mas já que a gente estava falando aqui sobre o contexto internacional, eu inclusive conversei com o Roncalha hoje, ele vai estar no Em Detalhes na segunda-feira, falando sobre economia, e a gente não foge, né, do tema global, e como quando o Brasil se coloca dessa forma, né, agora o Brasil está aqui, os ministros da economia, né, as autoridades todas do G20 reunidas aqui, e o Brasil se colocando como uma peça fundamental também para denunciar o genocídio em Gaza, né? Então, também eu queria abrir espaço para o Roncalha poder falar a respeito disso para esse início de conversa. Boa noite, Roncalha. Salve, Roncalha. Sua opinião sobre esse massacre aí? Bom, boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, a despeito da tristeza, né, do genocídio que está acontecendo em Gaza. Acho que o nome é claro, a gente tem que dizer claramente, um genocídio é uma perseguição em cima de um povo com base num exército altamente preparado, uma máquina de guerra, das sociedades mais militarizadas do mundo, né, todo mundo conhece isso de Israel. Então, o que está ocorrendo ali não é, de fato, uma guerra, é um massacre, é um genocídio e precisa ser dito com todas as letras. E aquilo que está sendo discutido no G20, Gabi, é evidente que está muito conectado a todo esse processo, que é uma desigualdade tremenda, que vai além apenas do cercamento, né, e dos assentamentos em cima da Cisjordânia e de Gaza, mas que refletem todo um processo de desigualdade mundial crescente, com acúmulo de riqueza na mão de uns poucos. E aqui, só para registrar, 10% dos mais ricos, Chico Pinheiro, defendem 77% da riqueza mundial. 77% da riqueza mundial. Quase 8 em cada 10 dólares de riqueza está na mão dos 10% mais ricos. Isso, evidentemente, se traduz num modelo econômico predatório que depende de guerra, depende de armamento, depende de destruição da natureza, depende do uso predatório de recursos naturais como petróleo e outros. Então, é evidente que a discussão do G20 traz todos esses elementos, né, nos 4 grandes eixos que o ministro Fernando Haddad está colocando, como redução da fome, redução das desigualdades, um redesenho do esquema global de como o FMI, Banco Mundial, essas instituições atuam na economia e também, evidentemente, fazer o investimento para mitigação, né, para redução da crise climática e dos efeitos da crise climática, que afetam, evidentemente, os mais pobres, porque, em geral, são pessoas que não têm acesso à infraestrutura, não conseguem se proteger de eventos climáticos extremos. Então, é muito importante que todos esses temas estejam entrelaçados nessa discussão de redesenho da forma de funcionar, né, da economia global e da parte política e geopolítica também. E eu vi um aliado do Elon Musk, uma entrevista essa semana, né, falando sobre inteligência artificial, dizendo assim, não, e a concentração, mas falando com a cara maior cara de pau, a concentração de renda vai aumentar muito, porque mais da metade da humanidade vai perder, você viu isso? Vai perder o emprego, não vai ter mais emprego para ninguém.
E a concentração de renda vai aumentar. Exatamente. Mas ele falando assim como se isso não implicasse nada, né? Não vai atingi-lo. É que para esse pessoal, Chico, isso é uma abstração, né? Para eles é algo que eles falam assim como se fosse distante da realidade das pessoas, como se não afetasse. Mas é a realidade concreta para a maior parte das pessoas do mundo, como você está colocando. Gabi. Não, eu queria trazer aqui a fala do ministro Fernando Haddad, né, Roncalha, que você citou aí, ele discursou nesse que foi o último dia da reunião dos ministros das finanças do G20, que foi aqui em São Paulo. Para quem não sabe, né, o G20 é um grupo formado por ministros, chefes de bancos centrais também das 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e também a União Europeia. A gente está falando aqui do Brasil, porque essa reunião está acontecendo aqui em novembro, vai acontecer oficialmente a reunião do G20. O Brasil ele vai encaminhar uma proposta de tributação mínima global dos super ricos. Para o Roncalha poder explicar, quero trazer uma fala do ministro Fernando Haddad. Ele disse o seguinte, entre aspas aqui: se agirmos juntos, nós temos a capacidade de fazer com que esses poucos indivíduos deem a sua contribuição para nossas sociedades e para o desenvolvimento sustentável do planeta. Então, vou pedir aqui para o Roncalha explicar para a gente como é que funcionaria isso e a dificuldade também de chegar numa tributação que seria a única aí entre os países, né, Roncalha? Perfeito, Gabi. Então vamos lá. Ó, existem hoje no mundo ativos financeiros da ordem, Chico Pinheiro, segura a cadeira aí, de 650 trilhões de dólares. 650 trilhões de dólares na forma de ativos financeiros. Esses ativos são detidos por uma parcela muito pequena da população. O problema é que quando a gente tenta tributar essa riqueza, porque a riqueza imóvel, né, prédios, instalações, é mais difícil de levar prédio num barco, né, e mudar de jurisdição, mudar de país. Agora, ativo financeiro, uma transação eletrônica ocorre muito rápido. É só ativo financeiro, então, 650 trilhões de dólares? Ativo financeiro, isso. Quando 600... a gente soma tudo... Só dá dinheiro. 1,6, Chico Pinheiro, 1,6 quatrilhão de dólares, quando a gente soma a riqueza real, a gente soma as dívidas, que são ativos de outras pessoas, dá 1,6 quatrilhão de dólares. Essa é a riqueza global acumulada. 650, mais ou menos, é riqueza financeira. Então, taxar isso é muito difícil, porque quando um governo tenta tributar essa riqueza, o rico muito facilmente transfere via Bitcoin, via ações, via bancos, ele consegue fugir. Então, como que você impede que o rico fuja? Né? Você cria um cerco a ele, unindo vários países. Então, se ele migrar de um país para o outro, ele deixou de pagar no Brasil, mas ele vai pagar nos Estados Unidos. Se ele fugir dos Estados Unidos, né, para a Europa, em algum país ali, como Portugal, França, ele vai ser tributado ali. Como que isso pode ser feito? Por meio de transparência global no sistema bancário. Já existe esse processo desde 2015, em que paraísos fiscais enormes como a Suíça, que era o principal paraíso fiscal do mundo, já vem compartilhando informações automaticamente. Isso ajuda a diminuir corrupção, porque né, narcotraficantes, quem faz tráfico humano, né, de crianças, mulheres, precisa do sigilo bancário para fugir tanto da polícia quanto da própria tributação. Então, o aumento da transparência vai permitir, olha que interessante, que uma pessoa que tenta fugir para um paraíso fiscal, imagina que ela ganhou 50 milhões de dólares nos Estados Unidos, e ela fala, eu vou jogar meu dinheiro na Irlanda, Chico Pinheiro, para eu não pagar imposto lá, porque lá é um paraíso fiscal. Com a tributação, com base nessa transparência, os Estados Unidos podem elevar a alíquota em cima dessa pessoa para que ela pague o tanto que ela deve de imposto, independentemente de onde está o dinheiro. Então, essa coordenação entre países é muito importante. Agora, por que a gente está arrecadando dinheiro? Para os liberais que estiverem acompanhando a gente aqui, deve ter uns 6, mais ou menos, para eles não ficarem comendo, mas vai pegar dinheiro para quê? O dinheiro vai ser colocado em fundos globais que vão ser destinados a diminuir a fome. O fundo de redução da fome deve ser algo em torno de 80 bilhões de dólares por ano. O fundo de mitigação, né, de redução da crise climática para ajudar países em desenvolvimento a investir em infraestrutura. E olha que jogada interessante está sendo proposta. Imagina um país como a Bolívia, Peru, que tem uma dívida muito grande. Por meio do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, o país pode trocar essa dívida por investimentos. Olha que interessante.
Isso permite o país investir em obras de infraestrutura, melhorar saneamento, dar oportunidade de proteção como habitação para as pessoas, e com isso você gera esses efeitos que reduzem o impacto ambiental para quem sofre mais, que são as pessoas mais pobres. Então, o arranjo é fazer com que os ricos, que têm a maior riqueza, que são quem mais polui no planeta, comecem a pagar para a gente consertar a economia e consertar o meio ambiente, protegendo as pessoas mais pobres, reduzindo a fome, reduzindo desigualdades e ajudando a economia a transitar para um modelo econômico que seja mais respeitoso ao meio ambiente. Fundamental isso que você traz, Roncalha. Tem um dado que o Haddad citou, né, de um relatório recente, tem o Tax Observatory, né, sobre evasão fiscal, e ele citou... segundo o estudo, olha só, gente, também, vou pedir para todo mundo se segurar aqui, os bilionários, eles pagam uma alíquota efetiva de impostos equivalente a algo entre 0,5% da sua riqueza. É isso, né, Roncalha? Só para colocar aqui para as pessoas entenderem o que isso quer dizer. 0,5%. Eu queria dar uma notícia boa aqui, mas sabe quanto que os ricos pagam sobre a riqueza deles aqui no Brasil? Quase nada. Paga quando transfere para os seus filhos depois de morrer, né, que é o imposto de doação e herança, mas mesmo assim alíquotas muito baixas, né? A Constituição define que a alíquota máxima sobre doação e herança é de 8%, e a maioria dos estados cobra abaixo disso. Tem estados como o Amazonas que cobra 2%. Na média, a gente cobra muito menos do que a gente deveria, comparado com os Estados Unidos, cobra 40% sobre transferência de patrimônio. Então, a gente tem muito que avançar aqui, e a ideia, justamente, é que esse estoque de riqueza, novamente, esse estoque de riqueza, isso não é dinheiro, isso é riqueza, está congelado, está parado, sem fazer nada, só ganhando dinheiro no mercado financeiro sem gerar investimento. Essa riqueza, ao ser tributada, que ela vire investimento, que ela seja ou pela forma de tributação e vai para os governos, e os governos vão fazer essas obras de infraestrutura, fazer hidrelétrica, melhorar a distribuição de renda por meio de Bolsa Família ou programas de transferência, melhorar os sistemas de saúde, os sistemas de educação, melhorar a infraestrutura portuária, escola, tudo isso, né, pagar melhor os professores, investir em tecnologia, digitalizar as escolas para as pessoas terem acesso. Tudo isso pode acontecer e essa riqueza ela não fica mais encastelada lá em cima na mão de alguém que não está usando. Ela começa a circular. A outra possibilidade é você tributar o rico para forçar Chico Pinheiro a fazer caridade, que não é muito caridade, chamada filantropia, mas é uma maneira de você também incentivar o rico a descongelar a riqueza dele e colocar isso para funcionar, contanto que não seja filantropia, como muitas vezes acontece, né? Pois é, e pegar sobretudo, né, esses ricaços, como o Paulo Guedes, como o Roberto Campos Neto, que confessam ter dinheiro em paraíso fiscal. Pegue esses pilantras que têm dinheiro em paraíso fiscal e taxa esse povo, vai atrás deles. Aí eu sou favorável, você fazer a manifestação de rua, sabe? Vamos pegar esse povo. Aí sim. Agora, a manifestação para fazer a justiça andar quando ela está andando, não precisa. O Roncalha falou de filantropia, é justamente o oposto do que a gente vai ter agora. Depois a gente ficar com depressão, né, de falar de super ricos, a gente vê como a gente não tem condição, a gente é uma formiguinha, né, perto dos super ricos e como a coisa está difícil, vem uma aula de combate aí agora. Exatamente, o empreendedor mestre que vai começar daqui a pouco. Aí sim, né, essa aula que está maravilhosa, as pessoas vão ficar, gente, de queixo caído com os professores que o Edu vai anunciar. Isso eu tenho certeza, eu garanto, ninguém vai se decepcionar a partir de agora, daqui a pouco, né, na verdade. Como você vai empreender, como você vai tocar um negócio dentro dessa competição safada do capitalismo, sem perder a ética, sem perder o rumo. E ganhando um dinheiro honesto e justo. É o que o Edu vai ensinar para todo mundo aqui agora. Vamos ficar de olho aí, não é? É isso aí. É isso, né, Roncalha? Obrigada, viu, querido, por hoje. É isso. Agora a gente vai falar de coisa boa, Eu que agradeço, né? Um prazer estar aqui com vocês. É difícil, né? A gente traz o Roncalha aqui, fica super feliz com a presença dele, só que o Roncalha, a gente foi falar de notícia ruim com o Roncalha, né? Olha, você é uma preciosidade, eu tenho te visto aí nas redes. Mesmo, tem que vir mais no ICL2, viu? Te esperamos aqui. Estou à disposição. Obrigado. Um grande abraço para vocês, para todo mundo que está acompanhando a gente. Tchau, tchau. Abraço, querido.
Olha, eu quero pedir a você, da comunidade CL, você que está ligado aqui agora na gente, dê 10 minutos pelo menos, não saia, 10 minutos, para você ver, assistir o começo da aula do Edu. Eu duvido que com 10 minutos da aula maravilhosa que o Edu vai dar aqui, com 10 minutos você saia. Porque é 8 horas da noite, hein, que vai começar. Às 8. A gente vai terminar vamos sair um pouquinho agora. mais cedo para o pessoal arrumar aqui o estúdio, porque o Eduardo, gente, eu pensei vai que a gente trazer ia juntar. Tudo. Não, a gente não vai juntar. A aula, porque é aula, tá, gente? Não é só, papo, como é que vai funcionar? Não, vai ser a aula já hoje. É aberta, gratuita. mestre.com.br/ao vivo para poder assistir a aula magna com o Eduardo Moreira. Repita. mestre.com.br/ao vivo pra gente mestre.com.br/ao vivo. Aí sim, como você disse, Chico, eu adorei o termo, a gente vai ensinar, o Eduardo, né, vai ensinar como hackear o sistema contra este capitalismo safado, como você disse, eu adorei. Sejamos todos hackers de empreendedorismo, é isso aí. Vamos nessa então, gente, você não vai se arrepender. Tem aula de marketing digital, liderança, gestão de finanças. Recursos humanos, tem tudo. Tudo. É a partir de agora. Boa Ciranda noite. de quinta, de 2. Vem, Gabi. Tchau. Vamos nessa, 8 horas Tchau. da noite, hein, gente? Chega mais. Hoje chegou o grande dia da nossa aula inaugural do nosso novo programa de formação Empreendedor Mestre. Se você já está inscrito ou inscrita para participar da aula, fica atento que 1 hora antes de começar a aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos que vão ser aprofundados ao longo do curso, 1 hora antes dessa aula vai chegar um link no e-mail que você usou para se inscrever, para você clicar e participar da aula. Se você não se inscreveu ainda, não perde tempo. Clique agora no botão aqui embaixo, saiba mais e se inscreve. Vamos participar. É de graça e todo mundo precisa, porque se com as ferramentas já não é tão fácil, sem as ferramentas é quase impossível.